Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aliás, eu acordei super feliz hoje porque nós tínhamos um novo encontro marcado. Mas tem dias que a gente não levanta tão bem assim. Às vezes nos sentimos tristes, desanimados, não é? Vocês já se sentiram assim? Como se fossem apenas mais um no meio da multidão? Que todo mundo é melhor que você? Pois é, tem dia que eu também acordo assim. Tudo bem, não estamos bem todos os dias, mas não dá pra parar no meio do caminho, não. E é disso que vamos falar hoje. E estão preparados para conhecer a nossa história de hoje? A história do João Luiz. João Luiz vivia isolado na escola. Não conversava com quase ninguém, não brincava, vivia cabisbaixo. Era um jovem triste, calado e sem muitos amigos. Não praticava esportes. Achava que não tinha muito jeito para jogar futebol ou qualquer outro esporte. Se sentia um verdadeiro perna de pau, o pior do mundo. E para piorar, ele não só pensava que era o pior, ele acreditava que era mesmo o pior. Acreditava em tudo que ele pensava. Lembra das janelas killer? Então, quando ele estava em uma janela killer, elas dominavam o Luiz. Era como se ele não fosse capaz, fosse um derrotado. Em vez dele lutar contra as ideias negativas, sabe o que ele fazia? Ficava ainda mais para baixo. Ele não sabia que ou ele controlava as janelas killer ou elas o controlavam. O Luizão achava que seus colegas de classe eram mais inteligentes que ele. Achava que todo mundo era melhor que ele em qualquer coisa. Pensava que nunca se daria bem na vida e que nunca realizaria nada de interessante. Acredita que nem sonhar ele sonhava? Você já se sentiu assim, sozinho? Como se seus pensamentos negativos controlassem a sua vida? Já se sentiu assim meio perdido em casa, na escola, com os amigos? Sempre que participava de um jogo, depois de muita insistência do professor de educação física, João Luiz era o último a ser escolhido e o primeiro a ser criticado quando errava. É horrível quando somos escolhidos por último, né? Fala sério, eu sei. Mas, meu amigo, talvez o último a ser escolhido para o time possa surpreender a todos em outras coisas. Quantas pessoas venceram mesmo que ninguém acreditasse nelas? Qual era o segredo dessas pessoas, hein? Elas acreditavam no seu potencial, coisa que o Luizão não sabia fazer. Por outro lado, os colegas de João Luiz, sem perceber, faziam com que ele se sentisse ainda pior com tantas críticas. Você não sabe chutar uma bola, você é um perna de pau. Eram frases assim que ele sempre ouvia. Ei, você mesmo que está aí atrás da telinha. Será que não vale a pena dar uma chance para os seus colegas que talvez não joguem tão bem assim? Quando eu era garotão igual a vocês, eu adorava jogar bola. E tinha uns amigos que não jogavam muito bem. E eu sempre tirava sarro deles. Eu não sabia que isso os machucava tanto. Até que um dia eu vi um garoto não querendo mais brincar. Não sorria mais. Igual ao nosso amigo Luizão. E um dia ele contou para uma grande amiga minha que eu era uma das pessoas que mais o havia machucado. Nossa, aquilo doeu igual uma facada. Eu não tinha essa intenção. Eu tava só zoando, tirando sarro, sabe? Mas ele não encarou assim. Machuquei muitas pessoas sem perceber, sabe? Eu não gosto de ser excluído. E se eu não gosto de ser excluído, por que eu vou excluir os outros, hã? A partir desse dia, eu prometi pra mim mesmo que ia levar o esporte de uma forma mais divertida. E quando eu me estressava com alguém, respirava fundo e tentava controlar as minhas atitudes. E você? Já tentou controlar as suas? João Luiz não havia aprendido a proteger a sua emoção. Tudo que os amigos pensavam e falavam dele era o fim do mundo. Ele ainda não tinha entendido que o seu valor estava no que ele era e não no que os outros achavam ou pensavam. E com você, isso já aconteceu? Você se machuca demais quando uma pessoa te despreza? O valor está no que você é ou no que os outros pensam de você? Nem seu pai, nem sua mãe conseguiam enxergar o que estava acontecendo com João Luiz enquanto ele crescia. O menino não sabia conviver com adultos, muito menos com o pessoal da sua idade. No começo, achavam que era natural. Afinal, estava na adolescência e normalmente os jovens se sentem mais tímidos e ficam mais calados nessa idade, não é? Pensavam que ele estava passando por aquela fasezinha conhecida como aborrecência. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Não vem enrolar, não.
O ano escolar mal tinha começado e João Luiz se sentia péssimo. As férias tinham se resumido em horas no seu quarto, sozinho, horas no computador, horas em frente à televisão, estava sempre sozinho. Em uma aula de biologia, um professor muito amigo dos alunos, conhecido por eles como Bom de Papo, percebeu que havia alguma coisa muito errada com o jovem João Luiz. E ele esperou o recreio para se aproximar do João, não é? Ei, João, por que é que você está tão desanimado, rapaz? Perguntou o professor. O João Luiz odiava as perguntas. Não queria falar sobre o que sentia, o que pensava. Achava que ninguém se importava com a sua opinião. Então, para interromper logo as perguntas do professor, pediu licença e saiu da sala, mudo. O professor Bom de Papo ficou preocupado com a reação. Sentiu que o jovem estava pior do que ele imaginava. Esse professor era diferente. Ele queria ensinar os seus alunos a viverem. No intervalo, o professor procurou o João Luiz novamente. Lá estava ele em um canto do pátio, o mais longe que podia estar de todos os seus colegas. Isso deixou o professor muito chateado. Mas pelo menos seria mais fácil se aproximar do Luiz, pensou o professor. Ao se aproximar, Bom de Papo não queria forçar a amizade, então disse: Ô, João Luiz, eu só queria te dizer que se você precisar de um amigo, é só chamar. Bom de Papo sorriu para ele, mas ele mal ergueu a cabeça. O professor não insistiu. Quando foi virando as costas para voltar à sala dos professores, o jovem falou rápido e inseguro para que o professor o ouvisse antes de sair. Professor, ninguém me entende. Nem eu mesmo me entendo. Eu sou um fracassado. Bom de Papo sorriu por dentro. Finalmente ele viu uma ponta de esperança para falar com o jovem, mas percebeu também, pela frase, que era uma conversa muito delicada para ser assim, no meio da bagunça do pátio da escola. E então o professor propôs: Ei, podemos conversar em um final de semana? O que você acha? João pensou um pouquinho, mas aceitou o convite. Podia ser boa a conversa. O encontro foi marcado para o próximo sábado. Encontraram-se no parque da cidade. A conversa começou com o professor contando sobre coisas que gostava. Por exemplo, esportes, leitura e de uma boa conversa. E claro, de contar piadas. Ele era um especialista nelas. E não pense que ele era um cara careta, não. Ele era o cara mais descolado e alegre que eu já conheci. Bom de Papo sabia fazer das pequenas coisas um momento nota 10. Sabe aquela conversa com um amigo, aquele sorvete gelado no calor? Essas coisas que são tão simples, mas ao mesmo tempo são tão especiais para quem sabe enxergar, né? E você, como encara esses pequenos momentos? Quase morre de tanto tédio quando não tem um monte de coisas para fazer? Qual é? A vida é feita de pequenas coisas, pessoal. Quem não sabe desfrutar desses pequenos estímulos pode ser jovem no corpo, mas velho na emoção. Um verdadeiro reclamão. Você é assim? Pra falar a verdade, eu sempre reclamei muito. Eu sempre queria mais emoção. Mas eu estou aprendendo o quanto é legal não precisar de um monte de coisas para ser feliz. Já pensou nisso? O professor não só contava das coisas boas, não, ele também contava das suas tristezas. E com isso, João se sentiu muito mais seguro para também contar sobre as suas coisas, as coisas que ele gostava, as coisas que o chateavam. O professor Bom de Papo descobriu que o garoto adorava computador, gostava de videogame, de ouvir música e de assistir os seus programas favoritos na televisão. Pouco a pouco, ele foi se soltando e começou a falar mais de si. Até que, de repente, ele disse ao professor: Eu me sinto um derrotado. Nos esportes, com os amigos, acho que não tenho nada de bom. Eu queria que as pessoas gostassem de mim. O professor logo entendeu que João Luiz não acreditava nele mesmo. E aí que estava o problema. Quando uma pessoa desiste dela mesma, o que acontece? Nós já aprendemos. A chance das outras pessoas desistirem dela também é enorme. O professor não perdeu tempo e foi logo falando tudo o que podia para animar o seu aluno, de um jeito divertido e que não parecesse um sermão. Afinal de contas, o jovem não gosta muito de sermão, né? Eu também não gosto. Acho que vocês aí do outro lado da telinha também não gostam de alguém falando: faça isso, faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Eu sei.
Eu também não gosto disso. Eu gosto é de pensar. E foi isso que o professor fez. Levou o Luizão a refletir sobre suas atitudes. Você sabia que você foi o maior nadador do mundo? Perguntou o professor. Sou péssimo nadador, falou o aluno sem vacilar, como se já tivesse a resposta na ponta da língua. Mas Bom de Papo não desistiu, não. Tinha muitas cartas na manga para levar o jovem a descobrir o seu valor. Você sabia que você foi o maior alpinista do mundo, afirmou o professor. E lá vinha mais uma resposta pessimista de João Luiz. O quê? Eu? Você tá de gozação, né, professor? Eu morro de medo de altura. Eu não consigo nem subir numa árvore. O Bom de Papo riu. Nunca tinha visto tanto pessimismo. Você venceu o maior concurso da história, você sabia? Porém, essa última afirmação magoou profundamente o aluno. O professor só podia estar brincando com a cara dele. Estava falando de qualquer um menos dele. Disse ele assim: pare de brincar, professor. Eu sou um azarado. Nada do que eu faço dá certo. Percebendo que as frases afetaram o aluno, o professor Bom de Papo resolveu contar a história toda, para que João Luiz entendesse do que ele estava falando. O professor continuou. Não pense que eu estou dizendo tolices, não. Você foi sim um dos maiores vencedores do mundo. Um dia, você foi inscrito para participar no maior concurso de todo o mundo, na maior corrida de todos os tempos. E acredite, porque você estava lá. Eram mais de 40 milhões de concorrentes. Pense nesse número. Não dá nem para imaginar, né? Naquele concurso, todos tinham as mesmas chances de vencer, mas só um venceria. Será que você era mais um número na multidão ou tinha algo de especial? Pense, quais eram as suas chances? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25%. Você nunca foi tão próximo do zero, hein? Muito curioso, desconfiado, o jovem aluno perguntou: que disputa é essa? João Luiz não fazia ideia do que o Bom de Papo falava. Ele não se lembrava de ter participado de nenhum concurso em sua vida. O professor o surpreendeu e lhe disse: a corrida do espermatozoide para fecundar o óvulo e formar um ser, formar a vida, formar você. Suas chances de vencer eram mínimas. Você tinha tudo para ser mais um derrotado. Qualquer um acharia loucura participar dessa corrida. Talvez fosse melhor desistir e se conformar com a derrota. Mas você era o ser mais teimoso do mundo. E não podia desistir sem tentar, não. A palavra desistir não fazia parte do seu dicionário genético. Por quê? Porque se perdesse essa corrida, perderia o maior prêmio da história. E qual seria esse prêmio? A sua vida. E novamente João Luiz se defendeu com uma resposta pronta. Mas eu não pedi para nascer. O professor franziu a testa. Essa era a afirmação mais absurda que ele costumava ouvir dos jovens. Você já falou isso para alguém? Ou pelo menos passou na sua cabeça? Eu vou te falar a mesma resposta que o Bom de Papo falou para o João Luiz. Não diga essa besteira. Muitos jovens têm esse pensamento distorcido. Você não pediu para nascer, mas lutou pela vida, batalhou para vencer, foi um vitorioso em mais de 40 milhões de concorrentes. Por puro instinto. Você é um herói, você é uma fera. Claro, eu também, né? Surpreso, João Luiz engoliu seco. E o professor continuou. Cada pessoa correu todos os riscos do mundo para ter o direito de viver. Todos nós temos falhas, defeitos. Algumas vezes as coisas não dão certo. Outras vezes ninguém nos entende. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nessa vida só nasce quem já é vencedor. Finalmente João Luiz entendeu o recado do professor e falou com todo orgulho para si pela primeira vez. Puxa, isso é incrível! Eu sempre pensei que era um desastre no esporte, na conquista de uma namorada e que estava condenado ao fracasso eterno. Jamais imaginei que antes mesmo de nascer já tinha realizado o maior concurso da minha vida, a maior corrida e ainda por cima eu venci. Mas o melhor da história, Bom de Papo havia deixado para o final e continuou. Agora pense nisso. Se você venceu enormes obstáculos quando usou apenas a sua genética, pense em tudo que você pode fazer agora que você tem a capacidade de pensar. Se o mundo não te valorizar, você tem que saber o seu valor. Pare de pensar que você é um coitado. Para! Não se esconda atrás dos outros.
Você tem inteligência suficiente para superar qualquer dificuldade. Agora me diga, você quer ser vítima ou líder da sua própria história? A escolha está na sua mão. O jovem já mostrava uma alegria que o professor nunca havia visto antes em seu rosto, e ele falou confiante: Quero ser líder da minha história. A conversa se estendeu por algumas horas. Horas que mudaram a vida de João Luiz para sempre. A partir de então, ele começou a confrontar os seus pensamentos e sua timidez. Tinha muitas recaídas. Às vezes se sentia menosprezado, incapaz. Mas ele não deixava que esses pensamentos tomassem conta do seu tempo, não. Logo ele lutava contra eles. Assim, começou a praticar esportes, coisa que tinha muita vontade de fazer, mas não conseguia. No início errou muito. A falta de prática fez com que ele tivesse dificuldades de aprender. Mas João Luiz não desistiu. Aos poucos foi melhorando, ficou mais autoconfiante e isso influenciou ele em tudo. No esporte, com os amigos, nas provas, passou a ser menos isolado. Chegava nas rodas sorrindo e pedia para entrar na brincadeira ou conversa. As pessoas passaram a gostar mais de ficar perto dele. É, galera, o Luizão não é fraco não. Conseguiu mudar a maneira como enxergava a sua vida. Ele conseguiu ver que ele era importante e que podia fazer tudo o que quisesse fazer. Ou pelo menos tentar, né? Bastou acreditar nele mesmo. E vocês? Acreditam em vocês mesmos? Vamos fazer um acordo? A partir de agora, eu e vocês nunca mais vamos duvidar das nossas capacidades. Nunca mais vamos duvidar que somos vitoriosos. Afinal de contas, conquistamos o maior prêmio do mundo: as nossas vidas. Esse é o acordo, ok? Bem, pessoal, é chegada a minha hora de ir embora e deixar vocês debatendo o que nós aprendemos com o nosso querido professor Bom de Papo. Tchau e até a próxima viagem, hein?